Sabemos que é um lugar tão difícil. Ensina-nos, Senhor, para que possamos ter realmente a decisão nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça nos nossos corações. Eu quero agradecer a confiança do pastor Joaquim e a paciência dos colegas que vão ouvir, e a igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos também entender alguma coisa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida escondida. Nós vamos ler, como foi anunciado, a Escritura, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Mais uma palavrinha de oração para que nós possamos vivificar estas palavras nos nossos corações. Senhor, só o Senhor pode vivificar estas palavras nos nossos corações. Nós tentamos expressar da melhor maneira que sabemos, mas se o Senhor não pôr as mãos, de maneira alguma tem resultado nossos esforços. Por isso pedimos, Senhor, venha acudir nós nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Muito bem. Vocês sabem, já estão acostumados com a minha maneira de expressar, de pregar. Eu, por minha descendência, às vezes tenho dificuldade em algumas palavras, alguns pronúncios. Porém, creio que se Deus nos der paciência, nós vamos chegar lá. Eu tenho as minhas maneiras de principiar, então nós precisamos principiar para depois entendermos realmente a linha que nós vamos entrar nela. Primeiramente, nós vamos observar que em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, as Escrituras nos mostrando as testificações de Deus no céu. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vemos também a testificação na terra, o Espírito e o sangue e a água. E esses três concordam num. Vale a pena nós lembrarmos, eu gosto de falar isso porque é melhor para nós entendermos. Sempre, às vezes, eu bato a mesma tecla. Vale a pena entendermos que na língua inglesa não está assim como nós estamos no nosso português. No nosso português está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. No inglês está o Pai, a Palavra e Holy Ghost, que quer dizer Santa Alma. Eu gosto de expressar sempre isso aí. O Holy Ghost não é o mesmo Holy Spirit.
Qualquer pessoa que tenha tradução em inglês, que conhece o inglês, deve observar isso. Holy Spirit é uma coisa, Holy Ghost é outra coisa. Mas como para nós, na tradução nossa, dá Espírito Santo. E nós ficamos com isso. Agora, nós observamos que esses 3 atributos não são somente passivos, porém são também ativos. Passivos quer dizer, nós entendemos os 3 atributos no sentido abstrato, como ofícios. Ser pai, um ofício, filho, outro ofício, Espírito Santo, outro ofício. Isso é uma passagem de atributos passivos. Mas o profeta nos ensina também sobre os atributos ativos, que é concreto, ao invés de ser abstrato. Nós vamos observar isso, carece os pastores, observar que isso faz muita vantagem à nossa maneira de expressar. Agora, o profeta explica que Deus é trino em atributos de ofício, que é o que mais nós explicamos: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, também, 3 atributos de um ser, que esse não é abstrato, esse é concreto. No primeiro selo, parágrafo 269, o profeta diz: agora aquele é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser 3 pessoas em uma? Não são 3 pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo 3 deuses, como os trinitarianos tentam nos dizer que são 3 deuses. São 3 manifestações da mesma pessoa. Ou você pode chamar isto de 3 ofícios, que é o que nós falamos. Pai, Filho e Espírito Santo como ofícios. Então isso deixa um pouco confuso, mas vocês vão ver que o profeta vai ensinar correto, os 2 lados. Ele mostra os 2 lados. Por isso que mostra o abstrato e mostra o concreto, o passivo e o ativo do Espírito Santo. Então, até nesta parte do parágrafo, o profeta mostra o atributo abstrato, que é os ofícios. Agora ele diz assim, no próprio capítulo, no próprio parágrafo 269, do primeiro selo: se você está falando a ministros, você não usaria ofício, porque correto, eu acabei de lembrar que está sendo gravado, diz o profeta. Então eu lhes direi, porque Cristo não poderia dizer: orarei ao meu ofício. Ou ele enviará outro ofício. E nós sabemos disso. Então, vocês estão notando a diferença? O profeta diz isso. Mas se você deseja isso, são 3 atributos do mesmo Deus. Vê? Não são 3 deuses. São 3 atributos do mesmo Deus. Atributo é algo saído de um. Tira um. É um atributo. O segundo é o atributo do primeiro. E assim sucessivo. Então o profeta mostra esta diferença. Nós devemos frisar isso. Agora, no parágrafo 271 do primeiro selo,
O profeta mostra, vocês observem, que o profeta mostra a diferença do Espírito Santo que nós recebemos com o Espírito Santo, que é o Criador. Veja bem, o profeta diz: observa agora, o Espírito Santo na revelação é Cristo. É o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo é Cristo em outra forma. Isso carece de prestar atenção. É lógico que tem pessoas que não vão entender. O Cordeiro que abriu os selos é Cristo. Então, há uma trindade em Deus diferente de ofícios. Ele é um ser dividido em 3 atributos. Não um Deus dividido em 3 seres, mas um ser dividido em 3 atributos. É facinho nós entender quando nós observarmos a nossa trindade. A nossa trindade. Nós também somos trino. Nós somos uma trindade. Mensagem Não Sabeis, parágrafo 96. O profeta diz: Deus numa trindade é um. E sem uma trindade não é Ele. Ele não pode ser manifesto de outra maneira. Tampouco você pode ser manifestado sem ser uma pessoa trina que você é. Corpo, espírito e alma. Sem um deles, não está completo. Deus é isso também. Ele não podia ser um ser diferente do ser humano, porque Ele fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Notamos bem que, se você não tivesse alma, não seria nada. Se você não tivesse espírito, não seria nada. Se você não tivesse corpo, seria um espírito. Assim, Deus é completo na tríplice unidade de um ser. Eu li o parágrafo 96 da Mensagem Não Sabeis. Agora, esta divindade tríplice, desde o céu, ela passa na terra e volta aos céus. Ela sai da eternidade, entra no tempo, sai do tempo e volta na eternidade. Isso é a divindade. Nós notamos que isto, ao sair da eternidade, passar pelo tempo e voltar para a eternidade, cumpre-se o tríplice propósito de Deus. Deus tem um propósito tríplice. E no princípio Ele fez o Éden, que quer dizer prazer íntimo. Porque o homem e Deus era uma unidade perfeita. Homem e Deus era uma unidade perfeita. A mensagem Unidade de um Deus numa única igreja, parágrafo 21. Quando o homem desobedeceu a ordem divina, lá no Éden, ele se tornou uma unidade própria. Ele deixou de ser uma unidade perfeita. Passou a ser uma unidade própria. Logo então o homem perdeu a vida eterna. Note, ele perdeu, não foi extinguido dele, ele perdeu. Por isso que existe salvação. Salvação é perdido. É fácil nós entendermos como Deus está agindo com nós. Você já pensou se o Adão perdesse lá a vida eterna e nunca mais recuperasse? Então a vida eterna que estava na vida humana de Adão ficou escondida e não perdida. Aliás, e não excluída. Deus tirou dele e escondeu.
Muito bonito, né? Então vocês vão notando que passo a passo nós vamos entendendo com realidade a Trindade de Deus. Porém, observamos que Deus escondeu esta vida eterna em Cristo. E note que o homem ficou só com a vida temporária, animal. Por isso que Davi disse lá, a sua misericórdia é melhor do que a vida. E o que tem melhor do que a vida? Não existe nada melhor do que a vida. Mas Davi estava mostrando que a misericórdia era a vida eterna, que era melhor do que essa vida. Por isso o profeta prega a mensagem à vida. Vamos notando que por isso Davi disse lá no Salmo que a misericórdia de Deus é maior do que a vida. No Éden, a vida, quando o homem pecou, que Deus excluiu ele do prazer íntimo, você vê que o homem sem Deus não tem prazer na vida. O homem sem Deus é como diz um hino, ele é um réu. Nada que ele faz o satisfaz. Não existe satisfação para essa vida humana. Você nunca viu uma satisfação para a vida humana. Você só vê satisfação quando a eternidade entra em processo na vida humana. Você vê miseráveis sem recurso, dar glória a Deus. Os recursos financeiros, pessoais, físicos da vida humana, mais felicidade para a vida. Mas quando a pessoa encontra com Cristo, aquela vida escondida, aleluias, ele se sente forte e animado, faz aleijado cantar, faz cego glorificar a Deus. Ele nem se preocupa em ser curado. Ele nem se preocupa em ser curado. Me permita, irmão Juninho, mas desconfio pela sua fé, você não se preocupa muito em ser curado. A sua preocupação está na vida eterna. Saindo desse corpo, você entrará naquele perfeito que o mundo... Irmão Lucas. Pois é, o irmão Lucas tem confessado para o irmão que não se importa muito em ver. O que ele viu é maior do que o que ele vê. Esse é o instinto do cristão. O cristão da mensagem não está tão preocupado com a vida humana. Ele está mais preocupado com a vida eterna. E por ele não estar preocupado com a vida humana, Deus lhe dá o poder mesmo na vida humana. O irmão que estava de câncer aqui, que chegou aqui, você nota que o que fez ele receber a cura foi a calma e a tranquilidade que ele teve. Ele não se incomodou, ele glorificou a Deus da mesma forma. Quando você entra em pânico, é porque tem falta alguma habilidade. Você entra no automóvel, você entra em pânico no trânsito, falta habilidade em você. Você entra num qualquer negócio, você entra em pânico, falta habilidade em você. O diabo, quando enfrenta nós precisamos ter a habilidade de Deus para enfrentar ele. Então, no Éden, a vida estava escondida depois da exclusão do homem de lá de dentro. Ela estava escondida na árvore da vida. Ela era a árvore da vida. Ela foi guardada, porque todo mundo sabe que a árvore da vida é Cristo. Ela foi guardada por 4 querubins. A Bíblia diz querubins. E o profeta nosso diz que era 4. Então,
ficou a vida eterna de Adão escondida. A árvore era Cristo, o caminho para a árvore era Jesus, e a espada que rondava era a palavra. O profeta mostra isso nas mensagens Apocalipse 4, terceira parte. Vocês vão ler o parágrafo 288 e 289. Ali estavam os 4 guardas. O homem, para entrar ali, teria que passar por 4 guardas. 4 guardas, 4 anjos da guarda. 4 anjos da guarda. 4 querubins, guardando a árvore da vida. A gente pensa que para ser salvo é de qualquer forma. Não, eu posso vir com o cabelo encortado, com o rosto pintado, com todo jeito eu vou para o céu. Não, você tem que passar para a guarda, você tem que passar pelos guardas. Você não vai entrando assim, não. Tem que passar pelos guardas. Vamos ver se os guardas vão deixar você passar. Agora veja bem, vemos que Deus tirou Israel do Egito para mostrar-lhes a lei, porque o homem só obedece quando a coisa lhe fere. Por isso que tem multas. E você diz, por que o governo lança tanta multa? Ah, se não tivesse multa, nós estaríamos perdidos. Deus exigiu que Moisés fizesse um lugar de oração, um lugar para eles congregarem, ali no deserto, lugar que não tinha casa, não tinha nada. Deus levou Moisés nos céus e mostrou lá nos céus um tabernáculo para Moisés. Apocalipse, mensagem Apocalipse 4, terceira parte, parágrafo 101. E Moisés foi levado aos céus. Moisés foi tirado da terra e levado ao céu e viu o altar de Deus. O profeta diz, não é correto? O profeta diz, estou tentando provar o meu ponto aqui. Você sabe tudo aqui, tudo que estou tentando fazer, você sabe. Ele subiu na presença de Deus. E quando ele desceu da presença de Deus, ele disse, Deus disse para Moisés, faça tudo na terra conforme o modelo do céu. Vocês vão notar que Moisés fez um tabernáculo com 3 cômodos. Olha a trindade ali no tabernáculo. 3 cômodos. Átrio, lugar santo e santíssimo. E vocês vão ler isso, Apocalipse, a mensagem Apocalipse 4, segunda parte, 229. Agora aquele era o átrio externo. Depois tinha para dentro o lugar santo. E dentro tinha o santo do santo. Aquele era o santuário de Deus aqui na terra. Deus falava ali dentro do Santíssimo. Ali tinha uma arca de concerto, tinha os querubins e a chama de fogo que ninguém nunca acendeu, queimava ali dentro. E era Deus. Mas você sabe que Israel foi ordenado por Moisés a fazer uma guarda daquela arca, mas uma guarda com segurança, porque quando Israel perdesse aquela arca, Deus, o inimigo, dominaria Israel. Eles tinham cuidado com aquela arca, como você tem da sua esposa, dos seus filhos. A esposa tem do marido, dos filhos. É a propriedade que nós mais cuidamos, é a nossa família. Não é verdade? Você vive por ela vive por você. Seus filhos vivem por você, você vive pelos seus filhos. E aquilo era a menina dos olhos de Deus. Então Israel cuidava muito daquilo.
E eles manteve uma guarda. Deus estava escondido no Santíssimo. Israel e Moisés dividiu as tribos em 3 tribos, 4 grupos de 3 tribos. Ele botou 3 tribos no norte, e o capitão era Dan. Ele botou 3 tribos no oriente, o capitão era Judá. 3 tribos no ocidente, o capitão era Efraim. 3 tribos no sul, o capitão era Rúben. E essas 3 tribos traziam uma bandeira enigmática, que ninguém percebia o que era. Mas a do norte tinha uma águia, a bandeirona com uma águia. A do oriente tinha uma bandeirona com um leão. A do ocidente tinha uma bandeirona com um touro. A do sul tinha uma bandeirona com um homem. Quem poderia entender isso? Quem poderia compreender isso? Eu não vou explicar muito, senão o tempo é curto para mim. Mas a bandeira, alguma coisa eu vou falar. A bandeira do Oriente tinha o leão, porque quando Judá nasceu, entre as pernas da mãe, ele era forte e robusto e enfrentava. A mãe bateu nas costas e disse: esse é um leão. Esse é um leão. E ele ficou com o título de leão. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Vocês notaram que coisa bonita? E assim os outros. Eu não vou explicar porque senão vai longe. Assim cada um recebeu um nome. Efraim, um touro. E esse povo trouxe essa arca com muito cuidado. Quando a coluna parava, eles se assentavam, as 3 tribos de Judá no oriente com a bandeira do leão, se assentava as 3 tribos do ocidente com a bandeira do boi, se assentava as 3 tribos no sul com a bandeira do homem, e se assentava as 3 tribos no norte com a bandeira da águia. Para entrar ali, meu amigo, tinha que passar por 3 exércitos, cada linha, cada ponto cardeal daquilo. Não entrava gente estranha. Não entrava gente estranha. Entrava aqueles que faziam parte da tribo, da linhagem. Agora vocês vão notar que esse altar caminhou um bom tempo ali no deserto até chegar na terra da promessa. Quando chegou na terra da promessa, o cetro, a promessa de Jacó, é que o cetro estaria na casa de Judá. Então eles se posicionaram na Palestina com os pontos cardeais. No norte botou 3 tribos, lá na ponta do norte estava Dan. No sul botou 3 tribos, na ponta do sul estava Rúben. No oriente botou 3 tribos, nela estava Judá, a Judéia, Judá. E no oriente Efraim, no ocidente Efraim, onde estava a tribo o leão, o touro. Vocês notaram que para entrar em Israel precisava passar pelos guardas. Não se entrava em Jerusalém sem passar por aqueles guardas. Notamos que esse altar de Deus é transitório. Ele foi transitório até Deus cumprir o último requisito, a última etapa do seu ministério tríplice, que chegaria quando ele levantasse a noiva. Seria isto. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, eles caminharam essa jornada de escravidão justamente para receber o Messias que eles esperavam, o noivo restaurado, o Adão restaurado.
E realmente nasceu Jesus. Então o templo de Salomão deixou de ser a casa de Deus. Deus chegou a falar lá em Deuteronômio, eu não me lembro a escritura, que não deveria sacrificar a Deus em nenhuma dessas casas que Deus levantou. Nenhuma dessas casas que Deus levantou, nenhuma dessas igrejas que Deus levantou, não era para o povo dele sacrificar a Páscoa. Se vocês lembram, pode dar a escritura que eu dou para alguém. Eu não a lembro agora, é? 16? Deuteronômio 16. Mas só naquela que ele poria o seu nome. E você sai aí, o tabernáculo da fé, foi o pastor Joaquim que pôs o nome. Então Deus não está nessa igreja. Não foi ele que pôs o nome, foi o pastor Joaquim. O meu lá é tabernáculo da mensagem. Deus não pôs esse nome. Foi eu que pus. Então Deus não está lá. A Assembleia de Deus, uma foi Cícero de Lima, outra foi Paulo Macalão. Também não foi Deus, foi Paulo Macalão, foi Cícero de Lima. Congregação foi Franciscone. Então Deus não está nessas igrejas. Ele tem que estar aonde ele pôs o nome. Aonde ele pôs o nome dele. E ele pôs o nome dele no Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória a Deus! É Deus! Ele pôs o seu nome no Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Jesus disse: eu vim em nome do Pai. Então vocês vão notar que Jesus foi a igreja de Deus, o templo de Deus. Ninguém entra em outro templo se não for em Jesus. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava dentro daquela igreja, escondido. O profeta desta era disse numa mensagem que Deus morou numa casa de 3 cômodos, chamado Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Deus morou nessa casa, 3 cômodos. É bonito, é gostoso, é verdade. É verdade. Então, a gente diz assim: que bom, Jesus agora é de todo mundo. Jesus é do católico, Jesus é do espírita, Jesus é do presbiteriano, é do batista, é do adventista. Jesus é de todo mundo tem Jesus. É ecumenismo, todo mundo tem Jesus. Tem guarda aí, meu filho. Tem guarda. Você não vai entrando lá de qualquer jeito, não. Você tem que passar pelos 4 guardas, que são os 4 evangelhos. Aleluias! No Oriente você tem Mateus para entrar. Eu não vou explicar porque isso vai muito longe. Você sabe quanto leva esse estudo aqui para dar ele? Leva 6 horas. Eu vou dar ele só em 1 hora. Então eu não posso ir adiantando, não. Então vamos quietar com isso, né? Então vocês vão notar que Jesus, para entrar nele, do lado do Oriente tem São Mateus. Ele é o leão. Do lado do Ocidente tem São Marcos. Ele é o touro. Do lado do Sul tem São Lucas. Ele é o homem. Do lado do Norte tem São João. Ele é a águia. Isso leva nós a um grande avivamento espiritual. Veja bem, então nós notamos, deixa eu ver se eu perdi um rumo aqui que eu deixei de marcar. Quando Jesus nasceu, São Paulo disse: esse é o mais perfeito tabernáculo. Hebreus 9, verso 11. A divindade agora morando num tabernáculo de carne, chamado Senhor Jesus Cristo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer de habitar. E o profeta diz: Deus morando em uma casa de 3 cômodos. Átrio, corpo. Lugar santo, o Espírito. Santo do santo, a alma.
a unidade tríplice de um Deus, guardado por 4 guardas. Deus estava escondido em Jesus. Ele era o leão da tribo de Judá. E vocês sabem que o leão, quando os caçadores chegam, ele se esconde. O leão não é animal que enfrenta caçador. Quando os caçadores chegam, ele se esconde. E só a leoa sabe onde ele está. Isso é bonito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus está escondido. E só a noiva sabe onde ele está. Aleluia. Ele não está nas igrejas. Ele não está. Alguém perguntou para o irmão Brana: irmão Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse: não. Mas que religião é essa? Que o próprio líder dele diz que Deus não está na igreja dele. Ele diz: não, Deus está na sua palavra. E só os eleitos procuram a palavra. Só os eleitos sabem onde está a palavra. Isso é vida para a nossa vida. Isso é amor para o nosso amor. Isso é luz para as nossas trevas. Aleluias. Então você veja, nós notamos que essas 4 bandeiras levantadas, o Oriente, o Ocidente. No Oriente, o leão, o Oriente era Mateus, o leão, representava pureza e liderança. No Ocidente, a bandeira do boi representava trabalho e sacrifício. No Sul, Lucas, a bandeira do homem representava habilidade. E no Norte, João, a águia representava agilidade e visibilidade. Então, quando Deus morando nesta casa de 3 cômodos chamada Jesus. Agora veja bem, Deus, que todos os tempos esteve escondido, agora foi visto pelos homens no corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem me vê, vê o Pai. Ele dizia isso. Eles não conheciam ele, mesmo os discípulos não estavam conhecendo, e queria saber onde é que estava o Pai. Ele disse: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. Então, existem igrejas escrevendo faixas, dizendo assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma vez eu fico nervoso com certas coisas. Passei num lugar, tinha um rapaz escrevendo de uma igreja lá: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você está copiando isso aí da onde? Ninguém vai ao Pai. Você está copiando isso aí da onde, rapaz? Da Bíblia. Então leia a Bíblia direito, você não está lendo, rapaz. Não está escrito isso. Ele ficou valente comigo. Não, rapaz, pega a Bíblia. Só se for na sua que está escrito. Na minha não. Pega a sua, rapaz. Não pega a minha não. Pega a sua. Leia a sua aí. Aí ele falou: ninguém vem. Como é que você escreve não vai? Aí ele ficou nervoso e falou assim: eu vou corrigir. Agora, nós não vimos mais Deus, porque Jesus subiu. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, vemos ali que Jesus subiu. Os anjos viram ele subir. E nós nunca mais vimos Jesus aqui na terra. Quer dizer, então, Deus sumiu mesmo. Porque Israel ainda viu uma coluna de fogo. Nós não tem mais. O Jó via torvelinhos. Nós não vemos mais. Os crentes do princípio do Evangelho via Jesus. E nós vimos o quê? Nós não estamos vendo mais nada. Então a melhor coisa que nós fazemos é ir embora.
Onde está ele agora? Todo mundo sabe que Jesus está no céu. O corpo dele subiu, está sentado à destra de Deus, à destra quer dizer em lugar, ele está com o corpo lá. Se ele estiver lá, ele não está aqui. Se ele estiver aqui, o corpo lá tem que estar vazio. O trono lá tem que estar vazio. Como é que é esse Deus? Como é que é esse Deus para nós? Deus é trino, gente. Deus é trino. Deus não é único. Deus não é uma unicidade. Deus é uma unidade. E não uma unicidade. O corpo dele está lá nos céus. O profeta diz como sacrifício. E como sumo sacerdote. O corpo dele está trabalhando em dois sentidos. Como sacrifício e como sacerdote. Porque Jesus era tudo. Ele era a porta, ele era o pão, ele era a água da vida, ele era a fonte, ele era as 7 castiçais, ele era tudo que tem no tabernáculo, Jesus é. Eu não vou definhar aqui, porque senão fica longe. Ele era tudo. E ele subiu, o corpo dele está lá no céu como sumo sacerdote e como sacrifício. Vocês olham o testemunho do mar, parágrafo 172, quando seus olhos se abriram, parágrafo 144, discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 108, e tem infinidade, mas essas são as que eu lembrei de cor. O corpo de Jesus no trono, a alma dele é Cristo, o Espírito é Jeová, é o Deus Criador, a alma é Cristo. Então, como ele está? O corpo está no céu. A alma dele, que é Cristo, está em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Ele mudou de altar. Ele agora está morando no coração dos homens. Estevão, quando morreu, estava falando, olha, Deus não mora mais em templo feito por mãos de homem. Estevão estava falando. Tomando pedrejado e morrendo. E falando, Deus não mora mais em corpos feitos por mãos de homem. Ele de Salomão edificou o templo, mas ele mora. Aí Paulo diz, não sabeis vós que o vosso coração é o templo do Espírito Santo? E que ele mora em vós? Gente, o que é isso? E se Deus morar em você, como é que ele faz para morar em mim? Porque essas confusões tem na mente, viu? Tem uns religiosos aí que creem que Deus é duas coisas. Uma vez eu perguntei para ele, então, não tem o Espírito Santo não é uma personagem divina? Não. Eu falei, então, para você, quem está orando lá em São Paulo, tem que esperar o Deus sair dele e ir lá no outro. Ele disse, Deus não é. Eu falei, Deus é onipresente. Ele disse, não, Deus não é onipresente. Eu falei, como? Não, Deus não é onipresente, ele é uma pessoa. Eu falei, então você tem que esperar aqui, desocupado, até Deus sair de um por um, vai dar tempo para você esperar demais. Né? Aí ele ficou atônito, assim, desesperado. Eu falei, mas eu não entendo isso aí. Eu falei, rapaz, lê o Salmo 139. Lê o Salmo 139. Aí ele não voltou mais na minha casa. Mas veja bem, a necessidade de entender. Então, o corpo de Jesus Cristo está lá no céu. O profeta mostra isso. O Cristo está em nós. E o Espírito Santo trabalha de nós para Jesus. O Espírito Santo pega as nossas confissões e leva para o sumo sacerdote, que é Jesus. E lá ele tem o sacrifício. Intercede. Isso aí é claro nas mensagens. Eu não vou citar muitos, porque senão eu vou muito longe. Mas se houver dúvida, eu tenho mensagem para isso. Agora veja bem, ele está morando em uma casa de 3 cômodos, que é o seu corpo, o seu espírito e a sua alma. Ele mora nessa casa. E você sabe que nós moramos só em 3 cômodos. Você pode ter uma casa de 10 cômodos, mas você mora só em 3. Você mora na sala, na cozinha e no quarto.
Pode ter um pavimento de 50 cômodos. Você mora só em 3. Deus só mora nesses 3. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. O corpo é a sala. Todo mundo te vê. Todo mundo pode entrar na sua sala. Todo mundo. Você chegou, qualquer um, abre a porta da sala. Na cozinha, só quem você vai dar alimento para ele é o seu espírito. O espírito alimenta da palavra. É o espírito que alimenta e leva o recurso para a alma, leva o descanso para a alma. A alma mora no quarto, ela descansa. Isso é muito interessante. Deus morando em nós. Aleluias. Glória a Deus. Só Deus pode dar força para nós. Então notamos que esta ação de Deus, ela continua desde o céu. Agora, não resta dúvida que nestas 7 eras, que Deus saiu de Jesus e entrou nos corações dos homens, precisa de guardas também. Precisa de anjo da guarda. Só que nós notamos uma coisa: Deus não está mais guardando o templo para o lado de fora. Deus não está mais guardando o templo para o lado de fora. Ele mesmo é o guarda dentro do seu coração, da sua alma. Ele mesmo guarda. Por isso que selou, fechou. Ele é o guarda. Agora, nas 7 eras, também teve 4 guardas. Paulo, o primeiro guarda, o leão. Columba, o segundo guarda, o boi. Lutero, o terceiro guarda, o homem. E o William Marriott Branham, o quarto guarda, a águia. É por isso que os crentes não entendem por que nós usamos uma águia e essa águia. O povo fala, por que esse povo tem que essa águia? Nós nunca usamos um urubu, só a águia. Sabe por quê? O urubu só come carne podre, só come carne passada, mensagem passada, vibra com mensagem passada. Nós vibramos com a mensagem da hora. A águia só come carne da hora, ela não come carne passada. A águia é um pássaro de muita visibilidade. Ele enxerga ao longe. Eu não vou explicar muito isso, não. Nós vamos muito longe. Vamos parar com isso. Mas veja bem. O que Deus fez com isso? Com isso Deus colocou no coração de São Paulo e da era de São Paulo, aquele povo que cria na mensagem de São Paulo, um coração de leão. Enfrentava a palavra com pureza e com liderança, porque o anticristo entrou. Quem está do lado de fora é o anticristo, e ele tentava entrar para o lado do Oriente, e Paulo estava lá com a bandeira do leão na mão de Paulo. E nós notamos que quando chegou a era do boi, a era de Efraim, do boi, que o mensageiro foi Columba, na era negra, se eu não falo a memória, Tiatira, né? Tiatira. A era que o boi, você vê a natureza que Deus deu para eles do boi. Por quê? Porque o boi trabalha e depois vai para o sacrifício. Aquele povo trabalhava para o Evangelho, lutava com toda a sua vida, e depois ia para as arenas ser mortos. Eles davam seus corpos. Eles tinham uma fé diferente da nossa. Nós estamos esperando o rapto. Por isso a águia é voar. Nós estamos esperando o rapto. E eles estavam crendo na primeira ressurreição. Eles sabiam que eles podiam morrer, que eles morrendo pelo amor da palavra, eles entrariam conosco agora, eles se levantariam
Joséfo, um grande escritor, começou a criticá-los e dizer como esse Deus, e cruzou os braços e deixou seus filhos morrer nas arenas e nas bocas dos leões. Mal ele sabia que Deus não estava de braço cruzado do lado de fora. Deus estava dentro deles, dando coragem para o sacrifício. Aleluias! É uma coragem para o sacrifício. Precisa coragem para entrar na palavra. Precisa coragem para ser cristão. Precisa coragem. Precisa coragem. Aleluias. Oh Deus, ajuda nós a entender isto. Aleluias. Ali estava nas arenas a vida escondida. A vida estava escondida ali. Não tinha outro lugar para eles acharem a vida. Tinha que ser nas arenas. Aleluias. Muitas vezes nós entramos nas arenas agora, com os seus problemas, e não tem quem os livre. Não tem oração que te tire daquele problema. É ali que você tem que encontrar o quarto homem. Aleluias. É naquele alvoroço. É naquele problema familiar. É naquela dificuldade de doença. É naquele desengano do médico. É só ali que a outra vida encontra com essa vida. É ali que a vida escondida encontra com a vida humana. É quando a vida humana está acabando que a vida eterna entra em ação. Aleluias! Aleluias! É por isso que nós não podemos entender Deus. Nós nunca entendemos Ele do lado natural. Mas quando o espiritual entra em cena, você não sabe explicar. Não tem como explicar. Eu queria que o irmão Marco, que chama esse, explicasse isso. Ele não pode explicar. Foi Deus. Ele entrou no lugar secreto, onde estava o quarto homem. O quarto homem tirou o câncer dele. E ali, talvez até ali ele não era realmente um convertido. Mas dali em diante ele encontrou com a conversão. Nós temos que passar por esses maçaricos. Quem não passar por esses maçaricos não se converte. Espera, se você ainda está com a vida duvidosa e você é um eleito, espera aí. Espera aí que ele vai te encontrar lá no chiqueiro de porco. Ele vai te encontrar no lugar mais baixo. Ele vai te encontrar nas suas dificuldades. Quando você disser, eu não posso mais, eu não consigo mais. Então ele entra em cena. Ele é um Deus que nos acode no apuro. Aleluias! E nós notamos que ali estava o cavalo vermelho. E aí estava o boi levando, vermelho porque estava derramando sangue. E ali estava o boi, que era o anjo da guarda de Deus no coração dos crentes. Que bom é ter um anjo da guarda. Que bom! Martinho Lutero ali, pregando o justo vive pela fé, porque ele viu tanta transgressão, tanta coisa ruim. A igreja, os romanos naquela época adquiriram tantos dinheiros, vendendo indulgência, tirando almas do purgatório, e Martinho Lutero sendo um deles, Deus o chamou ali dentro.
e disse: não, Martinho, não, Martinho, não é assim, Martinho, o justo vive pela fé. Aleluia! E ele enfrentou a morte. Quando você canta Castelo Forte, talvez você não sabe o que é aquilo. Talvez você cante sem saber, mas medite Castelo Forte. Foi Martim preso ali, esperando a morte. Mas Deus tinha que trazer esta mensagem para levantar, para trazer as Bíblias de volta para as nossas mãos. Que preparo! Como Deus trabalha! Essa Bíblia tinha que sair do esconderijo, ela tinha que entrar nos nossos corações. A Bíblia tinha que ser escrita no seu coração, na sua alma. Você tem, para ter a palavra falada, você tem que ter a palavra engolida. Aleluia! Nós notamos que Deus está morando ainda nesses 3 cômodos nos nossos corações, trazendo justificação no corpo, santificação no espírito e descanso na alma. Que coisa feliz é ser descansado na religião. A maior confusão que o homem pode ter na vida é religião. Não existe maior. Você caminhava quilômetros e quilômetros de pé no tempo que não tinha condição que nós temos hoje. Meu pai caminhava quilômetros dentro de mato para procurar um benzedor, levar uma criança, porque estava com a sua alma apavorada, não tinha condições, não tinha médico, e às vezes encontrava uma benzedeira que fazia uma coisinha lá e valia, porque a fé daquela pessoa estava tão alçada em Deus, que Deus respondia. Deus respondia. Deus respondeu muito quando nós éramos ignorantes, mas hoje Ele quer que nós obedecemos, porque hoje nós cremos. Então, quando meu pai, nós notamos que nesta era Deus levantou esta águia, este profeta, o anjo da guarda, que veio tirar nós da confusão religiosa. Esse anjo que guarda você, ele não é uma figura. Esse anjo não é uma figura. Nós às vezes até vemos figura, mas ele não é uma figura. Ele é uma teofania dentro de você. Ele é um anjo dentro de você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 34. Notamos que isto trouxe para nós uma segurança muito grande. Este povo da mensagem não se induz mais com religiões. A dificuldade de entrar para a mensagem é muita, porque tem que passar pelos guardas. Tem que passar pelos guardas. Mas depois que entrou, os guardas não deixam sair mais. Esses guardas fecham a porta. Você não sai mais. Você não dá volta na rua. O Israel, quando encontrava o refúgio, não podia sair mais de dentro do refúgio. O inimigo pegasse lá fora, matava. Mas nós, depois que entramos, nunca mais dobrar o joelho para uma imagem. Nunca mais pedir uma reza para um benzedor. Nunca mais pedir um passo para o espiritismo. Nunca mais pedir uma oração para o denominacional. Nunca mais. Nós não cremos em igrejas. Esse povo não crê em igreja. Esse povo crê em Jesus. Esse povo crê em Jesus. Nunca mais. O diabo, nesse sentido, ele não pega nós mais. Nós estamos selados. Ele pode levantar um alvoroço aí, formar um ismo, uma coisa assim, mas essas pessoas do ismo também sabem que estão em apuro.
Eles também sabem. Agora, eu não me esqueço, quando eu era criança, eu já vou terminar, viu, gente? Eu vou terminar. Eu não me esqueço que quando eu era criança, e nós naquela época, naquele tempo, não existia crente, vocês sabem. Eu fui conhecer crente, eu já tinha uns 13 anos por aí. Então eles falavam assim, os protestantes. Eles tinham um livro preto, um livro do protestante, nós tínhamos medo daquilo. Ninguém sabia o que era protestante. Porque teve um tempo que teve uma demanda contra os comunistas, e o comunista ia preso, e nós pensamos, será que não vai preso essa gente? Também que essas coisas pretas, esse livro preto, protestante. E meu pai não sabia nada, mas a minha avó era italiana, e o cristianismo lá na Itália sempre foi o romanismo, né? Mas ela ensinava ele. Ele aprendeu italiano, ele não sabia nenhuma reza em português. Inclusive, ele teve dificuldade para aprender, ficou analfabeto, ele não conseguiu aprender. Nós ficávamos muito nervosos com meu pai, porque nós começamos a ir na escola, e chegava lá, nós falávamos tudo errado as palavras, falava misturado português com italiano, e o molecada começava a rir. Eu chegava em casa e ficava bravo com meu pai, mas meu pai, como é que você ensina nós tudo errado? Assim, sim, rapaz, um dia você aprende. Eu não sabia ensinar. Ele ensinava terra, falar terra, carroça era carroça, garrafa era garrafa, né? Eu até falo errado também. Estou pensando que estou falando certo. Então, a gente aprendeu tudo errado, os meninos caçoavam. Eu tinha um colega lá que nós encontramos, ele era também italiano, nós vinhamos da mesma lugar, e ele falou assim, rapaz, mas como é que chamaram nós de Bié do sítio? Até hoje ele fala, Bié, fala para mim, Bié, eu faço perto dele, fala, Bié, porque era a língua atrapalhada. Então meu pai não tinha um português, ele rezava tudo em italiano, e ele sempre olhava para um anjo da guarda. Vocês conhecem aquele quadro do anjo da guarda, né? Tem um anjo grande, e duas menininhas, tem uma pontinha, uma pinguela lá, as crianças estão naquela pinguela, e o anjo está assim guardando aquelas crianças. Meu pai olhava naquele lugar lá, e ele dizia assim, anjo da Dio, guarda-me, fioi, em seu caminho nella terra, para que siete sicuri. Ele queria dizer assim, anjo de Deus, guarda o meu filho nesse caminho da terra para que ele seja seguro. Um dia eu perguntei para ele, pai, como é que esse anjo vai me segurar? Como é que esse anjo aí vai me guardar? Eu era pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos. Ele falou assim, meu filho, Deus é um homem. Deus é um homem. Um dia você vai encontrar ele. Um dia ele vai te ensinar o caminho de Deus. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nunca sabia. Eu passei a não ser cristão, não cria em nada, entrei em desespero, comecei a namorar uma menina crente, tirei ela da igreja, passei a ser incrédulo. Tirei ela da igreja e, por fim, entrou um peso na minha vida, que eu carrego a marca até hoje. Nasceu um filho e deu um problema tão grande, aquele que eu carrego ele. E não tinha cura, estava morrendo. E a minha esposa disse para mim, isso é porque você não crê em Deus. Eu disse, se você crê, vai lá e pede. Eu não tenho crença para crer. Ela foi e pediu oração em todas as igrejas. Quando chegou no hospital, eles liberaram o menino. E eu ainda continuei duro. Quando ela chegou, ela disse, você não vai na igreja? Eu disse, quem curou foi o médico. E ela ficou assim, o menino dali um mês piorou, deu uma cefalite que ele ficou aleijado, todo aleijado. E foi a primeira vez que eu senti remorso na minha vida. Eu senti que eu tinha
minha vida foi num banheiro de hospital. E pedi a Deus assim, se existe mesmo, eu não sei se existe, mas se o Senhor existe, cura esse meu filho, eu serei crente da melhor maneira que for. E vim para as denominações, e eu não sabia onde estava Deus. Ia em uma igreja, ia em outra. Um dia cheguei numa igreja e fiquei tão animado, uma igreja muito bonita, não vou falar o nome. Mas quando eu viajava para fazer compra em São Paulo, o pregador estava levando um garrafão de pinga e disse que ia dar para o outro pregador. Eu falei, que religião é essa, meu Deus? Cheguei em casa e falei para minha esposa, essa religião não serve. Ela disse, ai meu Deus, onde é que você vai agora? E depois até que eu entrei na Assembleia de Deus e fiquei lá por um pouco de tempo, mas um dia eu estava já desanimado, porque havia tanta contenda, tanta demanda, que eu não suportava mais. Aí eu cheguei em casa e ela disse, estou ouvindo um programa, e esse homem é de Deus. E eu disse, eu já estou até aqui com conversa de homem. E quando eu parei para ouvir, me lembrei do meu pai. Ele disse, um dia você vai encontrar um homem. E eu encontrei. Aleluias. Isso abriu a minha alma. Isso abriu o meu coração. Eu senti força e dediquei de todo o meu coração. E eu dedico até hoje. Eu não estou pregando para mostrar para ninguém. Eu estou pagando para pagar uma dívida que eu devo a Deus. É uma dívida que eu devo a Ele. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir até o fim. Eu fico horas e horas lendo, estudando e crendo. Deus tem me dado vitória. Deus dará vitória para você. Agora, cada país tem um anjo, gente. Deus é homem agora, gente. Meu pai falou sem saber ler. Ele disse que Deus era um homem. E a gente nunca tinha visto esse homem. Deus é um homem. Cada país tem o seu anjo, o seu homem. Cada igreja tem o seu anjo, o seu homem. E uma coisa, vocês devem entender: pastor não gera pastor. Apóstolo não gera apóstolo. Profeta não gera o profeta. Porque se gerar é humano. Isso tem que passar pelo quarto homem. Tem que passar pelo quarto homem. Tem que passar. Não é porque é filho de profeta que é profeta. Não é porque é filho de pastor que é pastor. Ele tem que passar pelas mesmas moinhas, pelos mesmos passos que passou ali. Ele tem que ser torcido, ele tem que ser batido, ele tem que ser moído, ele tem que ser queimado. O homem de fora tem que acabar. Isso não exige formalidade. Então, vocês vão notar uma coisa. Eu vou ler aqui um parágrafo da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Parágrafos 106 e 107. O profeta disse: o reino de Deus está dentro de vós, de modo que por isso as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos, aleluia, está em você nesta noite, pela deidade de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Deidade de Jesus, parágrafo 106 e 107. Ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou isso também.
de modo que, por isso, as legiões e os poderes e o amparo dos anjos, dos santos anjos, aleluia, o profeta faz uma chave e põe aleluia, está em você aqui diz manhã, mas vamos dizer esta noite, pela deidade de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. Quem são vocês nesta noite? Quem é Cristo Jesus? Ele está em você, tanto quanto você permite Ele estar. Aleluias! Ele está pressionando, tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você, e você se mantém a distanciar-se, a vaguear e olhar, olha, fica pasmado e retém-se um pouco. Porém, não faça isso, diz o profeta. Mova-se para dentro do peito dele. Aleluias! Dentro do peito de Deus. Ó Deus, dá-nos força, Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós não somos desvalidos. Não. Nós estamos aqui com Ele dentro de nós. O recurso está dentro de você. O recurso divino está dentro de você. Nós estamos cheios. Agora digo uma coisa. Eu vou fazer uma coisa aqui que vocês talvez não vão aceitar, mas não faz mal. Se vocês não aceitarem, não faz mal. Eu vou fazer porque eu senti. No dia que o profeta desta era pregou esta mensagem, a posição do corpo de Cristo, parágrafo 2, ele disse assim, o dia que ele entrou na igreja para pregar essa mensagem, posição do corpo de Cristo, para pregar dia 21 de maio de 1960, logo que entrei nesta manhã, eu encontrei um garotinho lá, e ele me deu um pequeno broche do anjo da guarda, olhando para duas criancinhas, e eu não sabia que aquele era o Dalton, o pequeno menino Dalton. O resto vocês lêem depois. E eu quero dar, em consideração ao anjo que eu encontrei, esse pequeno presente. Nunca te dei um presente. 35 anos nós estamos caminhando juntos. Eu nunca te dei nada. Você não tem nada que eu dei. Por ser uma raça que não almeja presente, uma raça orgulhosa, minha raça. Meu pai nunca ensinou nós a dar presente. Nós nunca demos presente a ninguém. Então eu nunca dei. Eu consigo, parece que isso segue. Hoje eu quero te dar um presente. Que isto seja, irmã Janaína, a próxima herança, a primeira herança para o Caleb. Se um dia ele partir antes, ou se eu partir antes, eu queria que isso fosse estar aqui nas suas mãos. Esse simples presente. Não vale nada financeiramente, mas no meu entender tem um valor muito grande espiritual. O anjo que Deus deu para nós aqui no Brasil. O anjo que Deus deu para nós aqui no Brasil. O anjo que Deus deu para nós no Brasil. É o anjo que Deus deu para nós no Brasil. Aleluias. 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 Aleluias.
35 anos que Ele me dá muita coisa, ajudando ao povo. Eu tenho vergonha de vocês e de Deus pela minha indignidade como homem, mas eu me orgulho muito também. Estou com o pastor Euclides, com todos vocês, deste que a gente pode se gloriar, como disse São Paulo. Agora, fica aqui a grande pergunta. Pregar mais o que depois disso? Vamos terminar o encontro e vamos embora. Fazer o quê? Pregar mais o quê? Como é que eu vou fazer? Vamos ver amanhã aqui como é que vai ser, não é? Amanhã de manhã, amanhã à tarde, à noite. É bom que vocês todos que nos visitaram também estejam conosco até o fim. Os pastores estão nos honrando com essa presença tão digna, né? A partir de amanhã já tem bem mais gente, mas comporta bem. Eu não vou dar lugar à emoção, mas não existe amém. Deus abençoe. Aleluias. Você quer dar graças a Deus? Aleluias. Diga a Ele a sua gratidão. Dê a Ele o seu louvor. Dê a Ele o seu louvor pela vida deste pastor, desse anjo do Brasil, pela sua vida. Diga graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluias, ó Deus maravilhoso Pai. O Senhor marcou a nossa vida com a mensagem, fez um sinal através da predestinação, e aqui estamos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por esta mensagem, Pai, obrigado pela bênção desta noite. Oramos, ó Deus, em favor do pastor Euclides Faro, sua família, seu ministério, e do pastor Joaquim Gonçalves, da sua esposa, de seu filho, ó Deus, de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode respirar fundo e dizer graças a Deus. Aleluias. Meus irmãos, amanhã 7h30 só com os obreiros, e à tarde, a partir das 15 horas já tem o período de oração, e às 16h30 vamos ter um trabalho especial, batismo da água. Você pode vir participar conosco. A partir das 16h30, 18 horas começa o período de cântico e já emendamos com o culto. Amém? Cumprimente quem está do seu lado e deseje com sua alma. Deus te abençoe, irmão, irmã.
uma estátua e decreto lançou, que o povo daquela província tinha que adorar o que ele criou. Mas 3 servos de Deus preferiram a fornalha e não quis adorar. E quando eles foram lançados, um quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Daniel estava orando e foi surpreso pelo caluniador. E perante o rei foi levado para ser forçado a negar ao Senhor. Por ser fiel e temente, na cova dos leões o rei mandou jogar. E quando ele foi jogado, o quarto homem já estava lá. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Existe alegria, mas há também provações. E na hora que o crente é provado, resiste à luta sempre em oração. E na hora da grande tormenta, Jó é um exemplo, meu querido irmão. E clame com sabedoria, ao raiar o dia terá solução. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui. Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir. Eu vejo